conhecedor da realidade brasileira, revolucionário e comunista. Ele é um dos maiores símbolos dos ideais socialistas no Brasil. O Cavaleiro da Esperança foi um dos políticos mais perseguidos do século XX. Suas marcas continuam refletindo na sociedade. Viva o Brasil, livre, unido, democrata e progressista. Luiz Carlos Prestes poderia ter sido presidente do Brasil em 1930, mas não quis. O cargo, naquele contexto, iria contra seus ideais políticos. Se aceitasse, teria que aderir à política de Getúlio Vargas e não poderia desistir depois, ou estaria aniquilado. Ele entendeu que a Revolução de 30 não tinha respaldo em forças sociais e achava que o movimento não iria resolver os problemas do povo. Seria apenas uma troca de interesses dominantes. Prestes foi o único político na história do Brasil que, tendo tudo, para estar inserido e solidário com a classe dominante, viu? Pulou a barricada, se colocou do outro lado da barricada. E as consequências disso são muito grandes. Não por acaso, as classes dominantes no Brasil até hoje não perdoam a Prestes essa atitude. A década de 20 foi um período de efervescência política e cultural no Brasil. A Semana de Arte Moderna, em São Paulo, contestou os padrões culturais e estéticos da época. Surgiu o Partido Comunista, inspirado na Revolução Russa. O levante militar no Forte de Copacabana e a Coluna Prestes lutaram contra o regime oligárquico. Prestes, carinhosamente chamado de Velho, nasceu em Porto Alegre em 1898 e formou-se em engenharia na Escola Militar do Rio de Janeiro. O mundo lutava pela democracia e, em 1924, Luiz Carlos Prestes liderou o movimento revolucionário tenentista para derrubar o presidente Arthur Bernardes. Não conseguiu, mas levou seus homens para o oeste do Paraná, onde se uniu às tropas revolucionárias de São Paulo, recém-derrotadas pelas forças legalistas. Assim surgiu, em 1925, a Coluna Prestes, maior marcha militar conhecida que abalou a República Velha e jamais foi vencida. O grupo rodou 25 mil quilômetros pelo interior de vários estados, combateu durante 2 anos o autoritarismo do governo e pregou o voto secreto para o eleitor. Ele tinha sido escolhido pelos tenentes o chefe militar da Revolução Tenentista, que se pretendia realizar no Brasil, que era nada menos, nada mais que mais um golpe. Já tinha tido 22, tinha tido 24, tinha tido a Coluna, e agora os tenentes conspiravam de novo. A grande palavra de ordem desse movimento tenentista, qual era? Voto secreto. Como vocês sabem, a oposição não tinha condição de ganhar a eleição, justamente porque o voto era a descoberto, manipulado, chamado voto bico de pena. Em 1931, foi morar na União Soviética, onde estudou marxismo e ingressou no Partido Comunista Brasileiro. De volta ao Brasil, em 1934, foi eleito presidente de honra da Aliança Nacional Libertadora, que reuniu tenentes socialistas e comunistas descontentes com o presidente Vargas. Em 1935, um manifesto incendiário do grupo exigiu o fim do governo. O acontecimento foi chamado de Intentona Comunista. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, Vargas negociou a realização de uma Assembleia Constituinte. Prestes foi eleito senador da República e apoiou o movimento de Getúlio, apesar de ser um dos seus maiores inimigos. O objetivo do seu apoio foi acelerar o processo de democratização e os trabalhos da Constituinte. A nova Constituição foi assinada em 1946. Prestes atravessou o século XX na militância e tornou-se uma das figuras centrais do cenário político do país. Casou-se com a também comunista Olga Benário. Foi preso algumas vezes e outras teve que ir para o exílio. Além disso, ainda foi obrigado a viver na clandestinidade por muito tempo. Deixou o Partido Comunista em 1979 em função de divergências internas. E, na década de 80,
orientou seus seguidores a ingressar no Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Junto com o líder da sigla, Leonel Brizola, trabalhou para o partido até 1990, com 92 anos de idade. Por toda a sua luta, é considerado um dos construtores do Brasil.